A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E os demais evangélicos que veem este vídeo, eu os saúdo com a paz do Senhor Jesus. Deixo-vos a minha paz. Está lembrado? O Senhor Jesus falou, né? Deixo-vos a minha paz eu vos dou. Então veja, nosso querido irmão Olair Leite, ele viu um vídeo meu, né? Um vídeo, o título é Explicando a Doutrina de Cristo para a Nossa Irmã. A nossa irmã Wanda Rodrigues, né? E ele contestou, né? Ele viu esse vídeo e contestou. E ele vai contestar na parte que eu trato de Tiago, São Tiago. É o seguinte, no catolicismo romano, a turma lá adora Maria, né? Aqui nós adoramos São Tiago. É uma maravilha, entendeu? Então ele vai fazer a defesa de Tiago, né? Ele diz, veja bem o que ele disse, Tiago não disse nada de si mesmo. O que ele e os demais apóstolos ensinaram foi por movimento do Espírito Santo, ou seja, pelo mesmo Espírito que estava no Senhor Jesus. Me perdoe, mas o Senhor é o cúmulo da ignorância. Por que isso? Porque ele ficou agitado, né? No vídeo eu mostro uma porção de coisas, nada incomodou, mas quando eu falo lá no vídeo a respeito de Tiago, aí mexeu, né? Cutuquei a onça com vara curta. Entendeu? Então é por isso que ele até me ofende, né? O senhor é o cúmulo da ignorância. Não, na verdade, Olair, meu querido, você não sabe, né? Mas Tiago, esse Tiago da Bíblia, não era apóstolo. Entendeu? Não foi apóstolo. Inclusive, ele foi rejeitado para o apostolado. Para substituir Judas, o traidor, os irmãos se reuniram e escolheram e apresentaram dois irmãos, José e Matias, para substituir Judas, o traidor. Por que eles não escolheram Tiago? Pensa um pouquinho. Por que não escolheram Tiago? Porque Tiago não tinha qualificação para ser apóstolo. Entendeu? E ele tem uma história, hein? Ele tem uma história, tá? De incredulidade. Tá? Foi incrédulo a vida toda. E só se converteu porque o Senhor Jesus apareceu a ele de uma maneira particular, entende? Tá entendendo? O cara era de duro coração. Era um opositor dentro da casa dele lá, junto com o pai e a mãe José, Maria, e os demais irmãos de Jesus. Deveria ser um opositor do Senhor Jesus, entendeu? Porque Jesus disse que não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Entendeu? É incrédulo a vida toda. Entendeu? Ele devia ser um carrapato, entendeu? Na pessoa de Jesus. Mas o Senhor tinha um plano com a alma dele, né? Levá-lo para a glória. Para tal efeito, precisou de uma aparição especial. Como Paulo. Precisou o Senhor derrubar ele do cavalo e conversar com ele cara a cara. Senão o sujeito acho que não ia se converter. Entendeu? Só que tem uma diferença entre Paulo e Tiago, né? Paulo, um varão escolhido, tá? Autor responsável por 2/3 do Novo Testamento. Entendeu? Um instrumento valioso nas mãos de Deus. Agora Tiago nem apóstolo foi. Está entendendo? E escreveu esta carta aí. Agora presta bem atenção. Você, Olair Leite, você já deve ter pregado por aí, ó, uma cascata que está consagrada, né, no nosso meio, né? Que a congregação resgatou o cristianismo primitivo. É isso. Resgatou a igreja primitiva, né? Aquelas dos primeiros crentes em Jesus Cristo. Que é uma mentira desgraçada. Você deve ter pregado isso muito por aí, né? Por que é mentira? Porque os primitivos irmãos não aceitavam o livro de Tiago.
o livro de Tiago não era lido por duas razões. Tá? Primeiro, porque a igreja primitiva só aceitava a leitura, faziam leitura nos cultos, nas reuniões, dos evangelhos e das cartas apostólicas, que eles tinham certeza de quem era o autor dessas cartas. E eles liam só 22 livros. São 27 livros no Novo Testamento, não é isso? 4 evangelhos, né? E 23, um livro histórico, que é o livro de Atos, e 22 cartas, né? Não é isso? Então, eles só liam 22 documentos. Os evangelhos, o livro de Atos e mais umas cartas. Não liam Hebreus, 1ª, 2ª e 3ª João, tá? A 2ª de Pedro. Não liam o livro do Apocalipse. Por quê? Porque não tinha o autor. Eles não sabiam quem era o autor. Então a carta de Tiago, eles nem liam, nem consideravam a carta de Tiago. Por quê? Porque Tiago não foi apóstolo. E eles não sabiam quem era esse Tiago, se esse Tiago era realmente o irmão do Senhor ou não. Até hoje nós não sabemos. Não há prova irrefutável de que esse Tiago que escreveu essa carta que está aqui, ó, na nossa Bíblia, tenha sido realmente Tiago, irmão do Senhor, né? Entendeu? Essa é a primeira razão. Não era lido por causa disso. A outra razão é o seguinte, que tem contradição nisso aí. Tem contradição. O que você quer? Tem uns versinhos aí que é contraditório pra caramba. Entende? Então veja, nós temos você diz, né, que eu não sei de nada, né? Tal, um monte de. Ou seja, eu estou numa ignorância desgraçada, tal. Bom, é o seguinte, você deveria ler esse livro aqui, tá vendo? História do Eclesiástico. Isto é a história do cristianismo nos primeiros 4 séculos. Foi escrito por um bispo, o bispo da cidade de Cesareia, né? Que ele é conhecido como Eusébio de Cesareia. Ele viveu de 263 até o 340 depois de Cristo. Então ele viu a perseguição que o Império Romano promoveu contra a igreja primitiva. Ele deve ter visto os amigos dele, os irmãos, lideranças da igreja sendo mortos pelo Império Romano. Talvez ele tenha ficado preso, na iminência de ser morto também, eu não sei, né? Não conheço com detalhes a história dele, né? Talvez tenha até parentes, pessoas da família dele mortas pelo Império Romano. Ele viu o edito de tolerância do imperador Constantino. Ele viu o concílio de Nicéia. Ele conheceu pessoalmente, talvez tenha trocado informação, conversado, né, com a terceira geração dos líderes do cristianismo primitivo. Entendeu? Conheceu, viu as cartas, eles escreviam muitas cartas, ele conhecia esses textos todos, entende? E ele escreveu a história do cristianismo nos 4 primeiros séculos. Né? É um documento importante a ser considerado. E veja, na página 73, ele vai falar a respeito de Tiago. Tá? Vamos ver aqui a página 73, quer ver? Aí na página 72, está vendo aqui? Ó, ele relata o martírio de Tiago, irmão do Senhor. Tá? Então conta toda a história que aconteceu com o Tiago, irmão do Senhor. Tá? Agora veja, na página 75, ele fala sobre esse livro de Tiago. Você está lendo aí? Consegue ler? Então ele diz assim, ó. São tais os relatos a respeito de Tiago. Tá vendo? De quem se diz que teria escrito a primeira das epístolas gerais. Quando ele fala assim, de quem se diz que teria escrito, tá?
Então, é porque não havia certeza do autor do livro, dessa carta, desse livro de Tiago. Não tinha certeza se era irmão do Senhor ou se era um outro Tiago, um crente, líder de uma outra igreja. Tal. Naquele tempo tinha muita literatura paralela. E muitos escritores de literaturas paralelas usavam o nome de pessoas conhecidas, né, para divulgar a sua obra literária. Usava o nome de uma pessoa bem conhecida para facilitar a divulgação. Então ele diz aqui, ó, de quem se diz que teria escrito a primeira das epístolas gerais, mas deve-se considerar que era espúria, que é considerada espúria. Quer dizer, o livro de Tiago, nos dias até 400 depois de Cristo, era considerado apócrifo, adulterino, tá? Mentiroso, entendeu? Eles não aceitavam o livro de Tiago. Você percebe isso? Tá? Por que não aceitavam o livro de Tiago? Por causa dessas contradições aí, que vou mostrar agora para você. Entendeu? Agora, eu quero que você considere o seguinte: a doutrina da sua igreja, meu filho, é que Jesus é Deus. Tá? É o Deus que se fez homem e habitou entre nós. Eu sei que você não acredita nisso, tá? Você não acredita que Jesus é Deus, tá? Você não acredita, porque fizeram a sua cabeça. Veja, então, as instruções do apóstolo Pedro a respeito do cuidado que nós devemos ter nos tempos que nós estamos vivendo. Pedro adverte na sua carta, a segunda carta, capítulo 2, verso 1, diz: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Veja o conselho da palavra de Deus, tá? A profecia da palavra. Pedro está falando dos nossos dias. O apóstolo Pedro está fazendo aqui um retrato não somente da congregação cristã do Brasil. São várias as igrejas que se encontram nessa situação, dominados por homens perversos, pervertidos, filhos do inferno, e cujo objetivo é negar a divindade de Jesus Cristo e desqualificar a Bíblia como a infalível palavra de Deus. O ministério envolvido com maçonaria, tá, perverteu as nossas doutrinas, e você está na apostasia destes homens. Entendeu? Mas a nossa doutrina diz que ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Está aí, ó. No segundo ponto de doutrina, você descobre isso. Que ele é parte inerente da personalidade de Deus. Na eternidade, ele é o verbo de Deus. Tá? Então, ele não foi criado, ele veio de dentro de Deus. Porque se você acha que na eternidade o verbo, Jesus, foi criado, um dia foi criado, você está dizendo que Deus era mudo. Teve um tempo que Deus não falava, que ele era mudo. Não. O verbo divino é parte inerente de Deus. Por intermédio do verbo, ele criou o céu, a terra, o sol, a lua, as estrelas. Ele não fez nada disso com suas mãos. Ele disse. A palavra verbo é uma palavra grega que significa palavra, fala, a fala. Então, quando Deus disse,
haja luz e houve luz. No princípio Deus criou os céus e a terra. Ele falou e aconteceu. Por isso no Evangelho de João, diz lá, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verso 3 diz, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez.